Salve, salve, galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre essa banca IAD, HED. Sinceramente, eu não conhecia. É uma banca que alguns alunos estão me pedindo, até uma quantidade bem razoável, hein? Pelo menos uns 18, 20 alunos pediram para eu falar sobre essa banca. É uma banca que faz concursos em Minas Gerais, então a minerada aí participando bastante aí do nosso trabalho. Maravilha, galera. É uma banca que faz provas estranhas, por exemplo. Primeiro que não são tantas as provas assim, né? E, por exemplo, eu olhei umas 10 provas deles, foi o que eu consegui encontrar. Não encontrei questão de crase, de regência. Achei realmente de conjunções. Ah, Rose, então eu deixo de estudar crase, regência, conjunções? De jeito nenhum. São poucas, se fossem 1000 provas, aí eu poderia falar, mas pô, eu só consegui ter acesso a umas, acho que nem isso, talvez 8 ou 9 provas só. Então, o que eu vi é que existem, as questões de interpretação são muito simples. Há questões que eles pedem para você identificar a tipologia textual e o gênero textual, se o texto é dissertativo, narrativo, descritivo, qual o gênero textual. Inclusive, ele pergunta sobre a questão da intertextualidade, que é a relação entre textos, se o texto é informativo, se é um texto jurídico, enfim, tá? Eles gostam muito de elementos de coesão, muito. Ah, o pronome isso está se referindo a que termo, se ele é anafórico, se ele é catafórico, se ele faz referência a um termo anterior, se ele faz referência a um termo posterior. Muitas questões de comentários morfossintáticos. Nesses comentários morfossintáticos você encontra classificação de orações, muita questão de classificação de orações, identificação de função sintática, identificação de classe gramatical. Eu coloquei assim a parte da morfologia junto com comentários morfossintáticos, eu coloquei separado, porque, por outro lado, eu encontro questões isoladamente que eles pedem também a identificação da classe gramatical, só isso na questão. E existem questões que o cara fala sobre a identificação da classe gramatical, mas dentro de outros, numa alternativa só, numa opção só, com comentários morfossintáticos. Então, uma opção, os outros comentários são relacionados a esse verbo tal, concorda com o sujeito tal, enfim. Mesma coisa, colocação pronominal, não vi questão específica de colocação pronominal, mas eu encontrei questão, tem até que, em que é uma opção dentro dos comentários morfossintáticos. Muita questão de sinonímia, muita questão de sinonímia. Questões de concordância eles gostam. Flexão nominal, gente, isso parece coisa da década de 70. Aumentativo, diminutivo, plural, feminino, pelo amor de Deus, superlativo absoluto sintético, tá? Questões de ortografia, envolvendo também se é com X, se é com CH, se é com S, se é com Z, e regras de acentuação. De verbo, que encontrei foi só identificação de tempo verbal, né? A morfologia, como eu falei, tá? Como eu falei, identificação da classe gramatical, se o termo é um substantivo, se é um adjetivo, se é um advérbio, se é um pronome. Isso pode aparecer isoladamente, como eu trouxe aqui, também dentro das questões de comentários morfossintáticos. Questão de pontuação, emprego de vírgula, sobretudo. Denotação e conotação, quer dizer, se você está usando uma linguagem oficial ou conotação que é uma linguagem figurada. E eles também gostam muito de falar sobre a identificação de coloquialidade, se o texto é mais formal ou informal. Se o texto é mais coloquial, se o texto é mais formal. Cara, é isso. O que eu encontrei é isso. Agora, por exemplo, por Rosenthal, você não colocou crase, não colocou regência, não colocou conjunção, não vou estudar, não. Eu não deixaria de estudar, são poucas referências, eu estudaria tudo, faria um curso completo, que é para me definir do que viesse, porque a gente não tem ainda referência suficiente sobre a banca. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção em relação a essa banca é que algumas questões, eu ia colocar uma questão que eu achei legal. Quando eu olhei, a questão tinha que ser anulada, porque ele queria sublinhar um o e marcou outro. Ele propõe a substituição do o por aquilo. Por exemplo, aquilo que fiz estava certo. O que fiz estava certo. Então eu posso, esse o é um pronome demonstrativo que aparece antes do que, eu substituo por aquilo. Só que na realidade ele acabou não sublinhando, ele propõe a substituição do o por aquilo, só que o que ele queria era o que vem antes do que.
Inclusive foi o gabarito. Só que na realidade o O que ele queria era esse antes do que. Ele sublinhou o outro O, que não podia substituir por aquilo. Então você vê que é uma banca que inclusive peca até pela falta de uma boa revisão. Você vai ver algumas questões aqui que eles têm errinhos, erros bobos, tá? Que chamam a atenção. A gente vai ver isso. Beleza? Vamos então para as questões, para análise das questões. Questão muito boa aqui. Boas maneiras à mesa são importantes. Claro, afinal, um dia a gente pode ser convidado para jantar com o rei da Inglaterra. H é sensacional. Essa é a sua forma de dizer que não são importantes? Talvez, mas não diga a sua mãe que eu falei isso. Muito bom. Olha lá, aquilo que eu falei, olha lá, essa questão ela é basicamente de identificação do antecedente, se ele tem valor anafórico ou catafórico. Mas agora, olha aquilo que eu comentei. Quanto ao uso dos pronomes na tirinha, assinale a alternativa cujo comentário está correto. Letra A. O pronome a gente não. Olha só o erro de digitação. Na frase original, olha lá, que é do segundo balão, né? Um dia a gente, esse A está separado, é a gente, e é assim inclusive que se escreve. Certo? O pronome age, o erro, falta de revisão. O segundo balão do primeiro quadrinho está grafado incorretamente. O certo seria a gente, olha lá. Não, o certo é como estava lá. A gente. Certo? Separado. Que é o sinônimo de nós. Então você vê, aqui faltou o que? Revisão. Não, o comentário acaba errado mesmo. Ele quer o comentário correto, acaba errado por causa disso aqui. O certo é separado. E aí ele propõe a colocação de agente junto. Só que no texto original a gente está separado. Então ele ainda repete o A, né? Cara, isso aí você vê a falta. Tudo bem, não altera em nada, não prejudica a questão, até porque ele pede o comentário certo, esse comentário já estaria errado se ele tivesse colocado a gente separado. Porque a forma correta é a gente. E aí ele propõe substituir por a gente junto. Mas isso denota falta de revisão, falta de carinho na hora de confeccionar a prova. Letra B. O pronome essa do primeiro balão é anafórico. Anafórico faz referência a termos anteriores, pois se refere a algo já citado. Então, algo anterior, mencionado anteriormente. Sim. Primeiro balão do segundo quadrinho, olha lá. Essa é a sua forma de dizer, então ele está falando, ou essa está se referindo ao que está nesse quadrinho aqui. Perfeito. É essa a resposta, inclusive. O pronome essa, que ele volta a falar sobre o pronome essa, é catafórico. Catafórico quando aponta para frente. Só direi essas palavras, que na realidade deveria ser até estas. Volte logo. Então, o estas estaria se referindo a algo que viria depois. Isso é que é catafórico. Né? Eu só direi estas palavras. Volte logo. O estas está se referindo a volte logo, que veio na sequência do texto. O pronome sua do segundo balão, do segundo quadrinho, está empregado incorretamente. Não, gerando ambiguidade, ou seja, duplo sentido. Não. Essa é a sua maneira, ele está falando aqui, ó. Talvez, mas não diga a sua mãe. Sua mãe é a pessoa com quem H está interagindo. Certo? Maravilha. Então não tem ambiguidade nenhuma. Aqui é o H, não, Asterix. O Asterix e Obelix. É o Asterix, perdão. Eu falei o H o tempo inteiro, é o Asterix. Tá? Então, resposta letra B de bola. Questão número 2. Cara, eu achei esse poema espetacular. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Né? Tudo começou quando a gente conversava naquela esquina ali, de frente àquela praça, veio os homens. O certo seria vieram, mas, cara, isso aqui é um poema. O poema você tem licença poética. E nos pararam o documento, por favor. Então a gente apresentou, mas eles não paravam. Qual é, negão? Qual é, negão? O que tá pegando? Qual é, negão? É mole de ver
que em qualquer dura o tempo passa mais lento para o negão. Ou seja, cara, pior que isso é uma verdade, infelizmente, né? A questão do racismo. Então, o tratamento que se dá ao negro, infelizmente, não é o mesmo tratamento que se dá ao branco, né? Então, quem segurava, olha só a Nafra, quem segurava a chibata agora usa farda, engatilha a macaca, escolhe sempre o negro para passar na revista, Então, todo camburão tem um pouco de navio negreiro. É triste, mas é um fato. Vamos lá. Letra A. Há trechos da música que são exemplos de linguagem coloquial, sem dúvida. Né? Emprego de vocabulário no sentido conotativo, figurado, como macaca. Quando ele fala que o emprego aqui veio os homens. Cara, é a linguagem coloquial. A poesia permite isso, né? Vieram os homens vieram. Certo? O que está pegando? Linguagem totalmente informal. Se não é uma linguagem não, de formalidade é zero. Né? É mole de ver, depois tem o é duro. Né? Então, você tem muitas referências de linguagem coloquial. Sem dúvida, é essa a resposta. O termo a gente conversava deveria ser obrigatoriamente substituído por nós conversávamos. Não. O a gente conversava está correto gramaticalmente. Você pode substituir por nós conversávamos? Pode. Significaria inclusive a mesma coisa? Sim, mas essa expressão aqui, embora seja mais popular, né, embora denote um pouco mais de coloquialidade, de uma informalidade, é uma expressão correta. Essa música é exemplo de linguagem predominantemente denotativa, não. Você tem vários exemplos de conotação, de linguagem figurada. Quando ele fala que o tempo passa mais lento para o negão, né? Então, não é que o tempo passe mais lento, é que as atitudes são mais demoradas, quer dizer, as ações agressivas em relação aos negros são mais demoradas do que em relação ao branco. Esse comentário aqui é fantástico, nossa. Bom, e o escopo da música é criticar a traficância que ocorre nos portos brasileiros? Não. É criticar o racismo. Né? Ele faz, né, o fantástico livro Navio Negreiro, que é um espetáculo, né? Fala realmente aquela época em que os negros eram traficados para o Brasil, né, para serem escravizados. Hoje não existe mais a escravidão, mas ainda existe uma diferença de tratamento que precisa, isso tem que ser resolvido. Isso é racismo no século XXI aqui no Brasil. Isso não pode mais existir. Isso é um absurdo. Então, ele não tá criticando o tráfico, até porque isso, lógico, não existe mais. Mas ele tá, digamos assim, criticando uma consequência daquela situação, que é hoje uma desigualdade social entre negros e brancos. É muito bem bolada a questão, o texto é fantástico, maravilhoso. Vamos lá. Questão número 3. Em relação ao período composto, assinale a alternativa na qual a classificação está correta. Aí o cara coloca um texto enorme e na realidade você não precisa nem da leitura do texto, porque ele pega os fragmentos e coloca. Por exemplo, às vezes eu mesmo faço isso, de colocar aqui o fragmento e depois teço o comentário. Mas aqui não, a própria banca fez isso, quer dizer, eles colocaram um texto gigantesco, o candidato que não parou e olhou, eu sempre falo, olha, dá uma olhada antes na questão para ver se vai requerer realmente a leitura do texto. Essa questão não requer. A propaganda é uma das práticas abusivas às quais se eu substituo esse que por as quais é porque esse que é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva e não substantiva. Ninguém gosta de ser engraçado, ainda mais quando mexe no bolso. Cara, olha só, ninguém gosta de ser enganado, ainda mais quando mexe no bolso, quando
é uma oração subordinada adverbial temporal. C. Visando minimizar esse tipo de prática, o Código de Defesa do Consumidor prevê diversos artigos, os quais... Então, esse aqui é um pronome relativo, introduz oração subordinada adjetiva. Esta oração subordinada adjetiva não está isolada por vírgula. Então, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. É esta a resposta. Vamos lá. Apesar dos esforços da legislação, a propaganda enganosa vem se modernizando nos últimos anos. Os novos métodos adotados visam burlar a lei e, ao mesmo tempo, apresentar uma construção. Aí ele fala que existe uma oração coordenada adversativa. Não, nós temos uma oração coordenada aditiva. Olha a construção E ligando. Visam burlar? Visam. Visam também apresentar uma construção? Sim, então visam fazer as duas coisas. Então isso aqui estabelece uma ideia de adição, de soma, de acréscimo. Essa conjunção E é uma conjunção coordenativa aditiva, tá? E não adversativa. Beleza? Maravilha, galera. Essa questãozinha número 4 eu achei sensacional. Aliás, eu adoro as propagandas do Hortifruti que faz trocadilhos, digamos assim, com nomes de filmes, enfim, geralmente nomes de filmes, né, com títulos de filmes. São muito bem boladas as propagandas, são muito divertidas. A luta pela vida continua saudável e está só começando. Kung Fu Manga, né, que é o Kung Fu Panda. Eles fazem uma brincadeira com aquele filme, com aquele desenho. Tá? É muito divertido. Legal, então faz aqui uma propaganda. Olha, no Hortifruti, né, nós temos a manga, fruta, e aí faz o trocadilho Kung Fu Panda com Kung Fu Manga. Certo? Maravilha. Ao observar o texto, podemos observar que a intertextualidade, sim, existe. Intertextualidade existe, porque está fazendo uma referência, nem que seja uma brincadeira, a um outro tipo, a um outro texto. Tá? É um texto cinematográfico, sim. Mas faz referência a uma outra obra já existente, que é o Kung Fu Panda. E eles transformam em Kung Fu Manga, certo? Ótimo. Isso aí, porque a intertextualidade, a relação entre textos, você não precisa reproduzir fielmente, basta reproduzir uma parte. O Kung Fu já é reprodução de uma parte. Que, aliás, por sinal, Kung Fu Panda, o desenho, já é uma reprodução, já é uma brincadeira em cima de um seriado muito antigo, da década de 70, que era o Kung Fu. Então, na realidade, é a intertextualidade da intertextualidade. Beleza? Agora, letra A. A intertextualidade presente na propaganda tem a finalidade de criticar filmes? Não, a finalidade é divulgar o que o Hortifruti tem para vender. Né? Só que em vez de fazer uma propaganda boba, não, faz uma propaganda com humor, com gozação, com ironia, que é legal, que as pessoas guardam. Eu ficava esperando quais eram as próximas propagandas do Hortifruti, porque eu me divertia com aquilo. Então a intenção é usar a propaganda, divulgar de uma forma inteligente, com bom humor, com gozação, né? Enfim, não é crítica. Não há diálogo intertextual na propaganda, lógico que há. Tá? A intertextualidade não necessariamente é uma referência a outro texto literário. Não, essa referência é a qualquer tipo de obra que já exista. Certo? Então, se é um texto que fala sobre um filme, faz referência a um fragmento, a um título de um filme, fazendo uma reprodução não na íntegra, né, com pequena alteração para fazer a brincadeira, para fazer o trocadilho, tá? Já é um exemplo de intertextualidade. É o título de um filme. A intertextualidade é um recurso lúdico. Lúdico, sim, olha lá. O que é a questão do lúdico? É da brincadeira. Certo? Da propaganda acima corroborado pelo trocadilho. Que era a base de todas as propagandas do Hortifruti, a base era essa. Muito bem, muito legal, muito bacana. O locutor tem a intenção de apresentar um produto novo no mercado? A manga. A manga é um produto novo. Questão 5. Vamos lá. Eu falo, gente, isso aqui parece coisa da década de 60. Isso aqui 70. Plural
plural de palavras pedem isso. Plural, aumentativo, diminutivo, feminino. Tá? Plural de corrimão. Corrimões está certo. Pode ser corrimões ou corrimãos. As duas existem, as duas formas. Você pode escolher. Tá? Mas está certo. Campeão, campeões. Falastrão, aí não. Não é falastrões, aqui é falastrões. Capitão, capitães, certo? Ele pede, aqui tem erro, letra C. Vamos lá, questão 6 de concordância nominal. Seguem anexos relatórios. Gente, olha lá, o que está anexo? São os relatórios. Então, ou eu uso anexos, masculino e plural, concordando com os relatórios, ou em anexo. Em anexo. Tá? Porque usou a preposição em, a palavra anexo se torna invariável. Muito obrigado, disse a mulher. Pô, se é mulher, não pode falar obrigado. Por quê? Ela tem que falar obrigada, obrigada, agradecida. Ando meia esquecida, não. Esquecida é um adjetivo. Então, esse termo aqui é advérbio. Se é advérbio, é invariável. Meio. Meio. A direção considerou culpados a professora e o professor. A professora é feminino, o professor é masculino. Certo? Eles dois, eles, masculino e plural, porque a língua é machista, não sou eu, Rosenthal, que é machista, não, a língua. Quando você tem dois elementos, masculino é que prevalece na forma plural. Então, se houver um elemento masculino e 300 femininos, no final o que prevalece é o masculino. E eles dois, a professora e o professor, foram considerados culpados. Então, culpados está concordando com a soma dos dois elementos. Perfeito. Questão número 6, letra D. E o importante é chamar a atenção que o culpados aqui é um adjetivo antes de dois substantivos na função de predicativo. Certo? Predicativo desse objeto direto aqui. Ele é predicativo do objeto. Nesse caso, ele pode concordar por soma. Questão número 7. Beleza, dinheiro, fama, nada. Opa, nada? O que faz o nada? Resume os três elementos. Só que a palavra nada está no singular. O verbo vai ter que estar no singular. Beleza, a letra A está bacana. Mesma coisa acontece na letra B. Flores, bombons, cartões, tudo isso no plural. Só que ele pega a palavra tudo e resume esses três elementos. O verbo passa a concordar com a expressão tudo. Tudo que me emociona está aqui. Então você vê que tudo está no singular, certo? O verbo emocionar está no singular, o verbo estar também está no singular. Agora, saias, blusas, calças, vestidos, eu não tenho mais. Se eu tivesse a palavra tudo, beleza, mas eu não tenho um elemento que resuma isso. Então, como essas expressões todas estão no plural e coisas também estão no plural, só cabe aqui o emprego do plural. Saias, blusas, calças, vestidos são coisas que me agradam. Ele pede a opção com erro, é a letra C. A inveja e o orgulho são defeitos. Eu tenho sujeito composto antes do verbo. O verbo concorda com a soma dos núcleos. A inveja e o orgulho são dois elementos. Esses dois elementos são defeitos dos seres humanos. Questão 8. Questão de identificação de tempo verbal é muito simples. Muito simples. Olha lá. Fazemos. Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos. Isso aqui é o presente no indicativo. Obviamente não dá ideia de futuro. Aguardo o seu contato. Eu aguardo, tu aguardas, ele aguarda. Também é presente no indicativo. Somos. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Também presente no indicativo. Nada disso dá ideia de futuro. Agora, eu chegarei, tu chegarás, ele chegará, nós chegaremos. Futuro do presente do indicativo. Às vezes não precisa nem usar essa palavra presente, tá? Você pode falar simplesmente futuro do indicativo. Questão número 8, letra C. Questão número 9, conforme eu falei, olha lá, eles pedem questão simplesmente de identificação de classe gramatical. Gente, uma questão que você não pode errar. Mosquito. Um mosquito é um bichinho, né? Igual ao ser humano, né? Igual a qualquer outro bicho. Isso aqui é um substantivo, né? Como eu falo, homem não é substantivo, cachorro não é substantivo, mosquito também é.
Então, isso aqui é um substantivo. Transmissor qualifica substantivo. Se transmissor qualifica substantivo, ele não é um mosquito qualquer, ele é um mosquito transmissor. Isso aqui é um qualificador, ele é um adjetivo. O adjetivo é um termo que qualifica um substantivo. Questão número 9, letra C. E para a gente concluir, questão número 10, que é uma questão de pontuação. Assinale a alternativa que pontua corretamente a sentença abaixo. Saberia me dizer Antônio? Antônio é um vocativo. O vocativo tem que estar isolado por vírgulas. Se o vocativo estiver no início, Antônio, saberia me dizer? Eu colocaria a vírgula só depois. Se viesse no final, saberia me dizer Antônio? Vírgula só antes, se estivesse no final da frase. Como o Antônio, que é o vocativo, é a pessoa a quem eu estou me dirigindo, está no meio, você tem que ter vírgula antes e depois. Aí você tem, com toda certeza, adjunto adverbial de afirmação. Colocou vírgula antes e depois. Certo? Então a letra A está totalmente correta. É essa a resposta. Saberia me dizer, Antônio, olha lá, o vocativo está no meio. Ele usou corretamente a vírgula depois, mas ficou faltando a outra antes. Na letra C é justamente o oposto. Saberia me dizer, Antônio, ele colocou a vírgula antes, mas ficou faltando a vírgula depois. Saberia me dizer, Antônio, aí ele colocou corretamente as duas vírgulas. Maravilha. Só que aí ficou faltando a vírgula que isola com toda certeza. Tá legal? Então a resposta é letra A. Com essa questãozinha nós encerramos aí a análise dessa banca que faz provas basicamente aí nos municípios de Minas Gerais. Tá? É uma prova, as questões são até interessantes. Agora, repare que eu vejo assim, às vezes um pouquinho de falta de capricho, né? Como eu mostrei aquela questão. Enfim, tem uma outra também que eu reparei que havia um erro. Tem uma questão que porque eu tirei essa questão porque por causa era aquela mesma questão do o que estava sublinhado errado. Aí tinha uma questão com vem que ele queria fazer uma questão em cima do vem e na hora eu acho que ele corrigiu a frase original. Só que na opção ele colocou o verbo como estava no texto. Enfim, então algumas falhas assim de falta de revisão. Embora algumas questões sejam legais, muito bem boladas. Tá legal? Então, fica aí. Ficam aí as características dessa banca. Valeu, pessoal. Maravilha. Grande abraço para todos. Tá? Nessa próxima quinta-feira nós não teremos a live por causa do Jogo do Brasil. Certo? Mas a questão do dia continua seguindo em frente. E na terça-feira que vem nós teremos o Rumo à Posse. E na outra quinta a gente faz a tradicionalíssima live. Valeu, pessoal. Um grande abraço para todos. E até a próxima.